próxima afirmação do nosso credo apostólico, a oitava, é: creio no Espírito Santo. A Igreja de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, crê na Trindade. Então, os outros pressupostos que a gente viu até agora falava em Deus Pai e em Deus Filho. Chegou a hora da afirmação de dizer que também nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos em Deus, cremos no seu Filho, mas também nele, no Santo Espírito de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Cremos que este Espírito é Deus, que ele é um ser pessoal, ou seja, ele não é uma coisa, não é? Ele não é um vento, não é uma força, ele é um ser pessoal. Por isso que a Bíblia dá a ele pronomes pessoais, dele, nele, não é? E assim vai. Ele é gerado eternamente do Pai e do Filho, ou seja, ele tem origem eterna do Pai e do Filho. Isso é uma questão mais de crer do que de entender, porque a nossa mente não entende essa compreensão. Eu creio que a última lição da escola dominical que eu passei aí também para vocês trata sobre isso, né? Sobre matérias que são de fé e não de entendimento. A Trindade é uma delas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, só que eternamente. Se você for pesquisar aí uma teoria chamada de filioque, você vai ver o que é isso. Muitos concílios discutiram vários anos, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a relação na Santíssima Trindade, e chegaram aí a esta constatação. Ele é gerado do Pai e do Filho, mas é gerado eternamente, ou seja, nunca houve uma época, uma fração de segundo em que o Espírito Santo não houvesse existido. Ele é eterno, tanto quanto Deus, ele é eterno também. Ele santifica a igreja, nós acreditamos nisso. Ele santifica a igreja, ele é quem convence o homem do pecado e da injustiça. Nós acreditamos verdadeiramente nesse Espírito Santo de Deus, que ele é o nosso paráclito, ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador. Ele consola os crentes de suas tristezas, de suas decepções, de suas angústias. Ele é o nosso consolador. Nós cremos verdadeiramente na pessoa do Espírito Santo de Deus. A nona afirmação é que nós cremos na Igreja Católica e na comunhão dos santos. Nós acreditamos na Igreja, nós não entendemos que há uma relação com o Senhor e que a gente deve desprezar a Igreja. Não, acreditamos que Deus criou a Igreja. A Igreja é uma instituição divina. Nós acreditamos também que temos que ter comunhão uns com os outros. Pela palavra de Deus, cremos na Igreja do Senhor. Cremos que ela existe pela vontade de Deus em toda a face da terra. Inclusive, o termo católica quer dizer isso, queridos. Catolicidade quer dizer que ela existe na universalidade, né? Na mundialidade. Ela existe em toda a face da terra. Acreditamos fortemente que esta igreja reúne os chamados de Deus e os abriga em comunhão e unidade. Nós existimos como igreja para vivermos juntos, unidos, numa comunhão, numa confraria, numa unidade de pessoas. Cremos ainda que esta igreja chegam, cada um de nós, são feitos santos, são santificados, e significa que são de exclusividade de Deus. A palavra santo não quer dizer impecável, não se remete à impecabilidade, mas à exclusividade. Nós pertencemos só e somente a Deus. Faz parte daquela aliança, né? Nós estamos estabelecidos naquela aliança em que Ele é o nosso único Deus e nós somos o único povo dele. Uma aliança eterna em que o eterno é o seu Deus e esta igreja é o seu povo. Nós temos um só Deus e Deus tem um só povo, que é a sua igreja,
que existe na face da terra, composta de irmãos, né, que vivem aí em comunhão. A 10ª afirmação: nós cremos na remissão dos pecados. Acreditamos ainda que o Senhor, desde a eternidade, na sua deidade, não é, na sua divindade, decidiu salvar sua igreja. É uma decisão do Senhor, né, que quis que houvesse salvação para todos nós. Por isso ele providenciou os meios para esta salvação, para que essa salvação acontecesse, e enviou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus apenas, que não tem pecado, que é santo, sem mácula, que com seu sangue na cruz do Calvário pôde nos salvar e nos salvou. Por Cristo, em Cristo e pela graça, não por mérito nosso, não por alguma coisa que a gente fez ou venha fazer, mas pelo mérito de Cristo, pelo que Ele fez, pela sua obra na cruz do Calvário, nós somos remidos, redimidos, perdoados, salvos de maneira cabal, ou seja, completa, definitiva e segura. Ou seja, nós acreditamos que o Senhor Jesus, pela morte na cruz, já nos remiu dos pecados. Nós não devemos coisa alguma mais sobre pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: capítulo 8 de Paulo aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação. Então o Senhor já nos remiu dos pecados. Nós acreditamos na remissão dos pecados, por isso que a gente pode acreditar na salvação, por isso que a gente pode ter certeza de salvação, porque nós acreditamos na remissão dos pecados. Nós não acreditamos na salvação pela nossa obra, por sermos bons, não é? Mas pelo que Cristo fez, pela remissão dos pecados que o Senhor Jesus fez por nós. A 11ª afirmação: cremos na ressurreição do corpo, não apenas de Jesus, mas na nossa ressurreição, na ressurreição do nosso corpo. Em nossa fé, temos também a robusta, a forte, a firme convicção, não apenas da ressurreição de Jesus, mas que Ele, no último dia, também nos ressuscitará, conforme nos é dito nas Escrituras, inclusive pelo próprio Jesus, no Evangelho de João capítulo 11, e também pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, suas cartas, especialmente na que ele escreveu aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios. Esta ressurreição é que nos levará ao último estágio da salvação, que é a glorificação. Ou seja, há 3 estágios da salvação: a regeneração, quando nós somos salvos em relação ao passado, o Senhor nos faz uma nova criatura, zerou a história, a gente é um novo ser, a gente ganha um novo coração. Há uma salvação no segundo estágio, que diz respeito ao presente, que é a santificação a todo o nosso presente, nos fazendo perder a graça para as coisas do presente e nos aproximar cada vez mais para o Senhor, para Deus. E o terceiro estágio e último estágio é o estágio da glorificação. É quando o nosso corpo vai ser livre da corrupção. É quando a gente vai ter o corpo perfeito, a exemplo do corpo de Cristo, um corpo livre da putrefação, não é? Então esta ressurreição é que nos levará ao último estágio da salvação, que é a glorificação, quando, a exemplo de Cristo, teremos um corpo perfeito, livre da corrupção. Nós vamos ressuscitar. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Nosso corpo vai ser perfeito, vai ser glorificado. E a 12ª e última afirmação: creio na vida eterna. Amém. Nós acreditamos firmemente na existência eterna, que essa existência não se finda aqui nesta realidade presente. De Gênesis a Apocalipse se fala em vida após morte, em vida eterna. Nós acreditamos mesmo que vamos morar, tabernacular, residir, estar com o Senhor, conforme Ele próprio nos garantiu em muitos textos, mas de maneira consoladora, de maneira mais específica,
de consolo aí no registro do Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo também, disse o Senhor Jesus. Então nós acreditamos profundamente que teremos vida eterna ao lado do Senhor, com os salvos, com os santos em luz. Nós acreditamos sim na vida pós-morte, nós acreditamos sim na vida eterna, nós acreditamos em tudo o que os apóstolos ensinaram, nós acreditamos no que o Senhor Jesus nos ensinou e deixou para os apóstolos e chegou até nós nesses dias. Acho que repetiu aqui. Opa, não, tem alguma coisa. E finalizamos todas essas afirmações do credo apostólico com o amém, o assim seja, o faça assim, Senhor. Expressamos nossa fé no desejo de que tudo que cremos e afirmamos seja e será realizado, concretizado eternamente em nós pelo nosso bendito Deus. Esse é o amém, não é? Acreditamos sim e dizemos: faça, Senhor, o que está prometido na tua palavra. Nós cremos nestas 12 afirmações, sim.